João capítulo 11 está dizendo o seguinte sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, um homem conhecido por todos, por muitos, todos já ouviram falar de Lázaro. Lázaro morava em Betânia, era amigo de Jesus. Lázaro era irmão de Marta e de Maria. E certa vez Jesus já não estava mais ali na Judéia porque tentaram apedrejá-lo. Eu não vou estar lendo o texto todo porque é longo, mas eu vou estar discorrendo para vocês a história. E aí Jesus já não estava mais ali e aconteceu que Lázaro foi acometido de uma doença. A Bíblia não relata qual foi a doença que Lázaro foi acometido, mas a Bíblia diz que Lázaro ficou doente. Com isso, mandaram avisar Jesus da doença de Lázaro, pois sabiam que Jesus ele ia se comover daquilo e ele viria até o encontro dele. Porém, quando a notícia chega para Jesus, no verso 4, a palavra diz assim: quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Eu já quero começar dizendo isso para você, queridos. Não importa o diagnóstico que chegou na sua vida. Não importa se você está doente e falaram que é grave e falaram que não vai dar certo, que acabou a sua história. Não importa. Nessa noite Jesus está dizendo: essa doença não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor. Talvez não seja uma doença que te acometeu nesta noite. Talvez seja um desemprego. Talvez seja uma situação difícil no seu casamento e você pode olhar e falar: está tudo acabado. Talvez seja uma situação difícil no meio dos seus familiares. Eu não sei qual é o diagnóstico, qual é a situação contrária que chegou até você nessa noite. E aí você olha para aquela situação e você diz: é o meu fim. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: não é para a morte, não é para a vergonha, é para que se manifeste o meu poder. Quantos tomam posse disso nessa noite? Não importa o que você está passando, toma posse do que o Senhor está dizendo. Ainda que o barco esteja balançando de tal maneira que você fala: não tem como. Você está falando isso porque você não está na minha situação. Mas eu também enfrento situações difíceis. E sabe o que eu vejo quando eu enfrento a situação difícil? Que aquilo que foge do meu controle é algo para que o Senhor se engrandeça através da minha vida. E é isso que Ele quer fazer na sua vida também. E aí, quando chegam lá com a notícia para Jesus, Ele fala: calma, tudo tranquilo. Queridas, quantos de nós nos desesperamos no dia mau? Quantos de nós, quando chega a má notícia, quando chega a dificuldade, olha para aquilo e se desespera? E aí, até que nós pedimos orações, pedimos para as pessoas, só que quando as pessoas falam para nós: calma, Deus está no controle, nós não conseguimos nos acalmar. Mas eu quero lembrar para você o tamanho do seu Deus nessa noite. Eu quero trazer essa história para que você lembre disso e para que você no dia ruim, no dia mau, você se lembre que tem um Deus por você, que assim como Ele ressuscitou Lázaro, Ele também pode mudar e reverter o quadro da sua história. Eu pensei em muitas palavras para trazer, eu orei, eu pedi discernimento para Deus. E sabe qual foi a resposta que o Senhor me deu? E eu fui estudar, e eu comecei a ler, e aí meu filho entrou no quarto, e sabe o que ele me falou? Mãe, essa palavra a gente aprendeu domingo na escolinha da igreja. E aí eu senti no meu espírito que era o Senhor também querendo ministrar corações, não só das crianças. Era o Senhor querendo dizer: eu estou no controle. Eu não perdi. A situação não está perdida. Creia que é para a glória do meu nome. E aí naquele lugar Jesus se demorou mais 2 dias aonde ele estava. E aí depois ele falou: vamos voltar para a Judéia. Ele fala isso para os discípulos. E os discípulos temeram. Por quê? Os judeus queriam apedrejar Jesus. E eles disseram: nós vamos voltar para lá para morrer com você? E Jesus disse: vamos.
Porque Jesus sabia que era a hora dele agir. E que não importava a oposição, importava que o nome dele seria mais uma vez glorificado. O nome do Pai seria mais uma vez glorificado. E quando ele chega à porta da cidade, Marta vai ao encontro dele e começa a questioná-lo. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se você estivesse aqui, essa situação não estava desse jeito. E o Senhor disse para ela: se você crer, você verá a glória de Deus. Eu acredito que ela ficou olhando e falando: tá ficando doido. Mas aí mandaram chamar Maria. Maria chega, se prostra aos pés dele e diz a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor se demorou. Porque o Senhor não veio antes? Eu conjecturando a nossa linguagem. Senhor, o Senhor não viu que ele estava para morrer? O Senhor não é o Cristo? O Senhor não está vendo? O Senhor não sentiu que ele ia morrer quando disseram que ele estava doente? Eu imagino que ela ficou pensando tudo isso. E aí Jesus diz para ela onde ele está. Jesus se comoveu. A palavra diz que ele se comoveu com o choro dela. E ele também chorou. Então, queridos, mais uma coisa que eu aprendo nessa situação: o Senhor não está indiferente para a sua vida. O Senhor não está vendo que você está passando por algo difícil e está nem aí, não. O Senhor se comove com a nossa situação difícil. O Senhor vê todas as noites de lágrimas que derramamos, porque nós não sabemos o que vai nos acontecer. Porque nós não sabemos qual vai ser a situação final, o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 meses. O Senhor sabe. E o Senhor diz para ela: eu já não falei que se você crer, você verá a glória de Deus? E aí, ele fala: me leve até onde ele está. E aí, queridos, outra coisa que eu aprendi aqui, você já deve ter ouvido tudo que eu falar aqui nessa noite. Talvez você já ouviu, mas o Senhor está querendo trazer a nossa memória. O Senhor não chega atrasado. Não pense que o Senhor está se atrasando na sua situação. Jamais questione a Ele: ah, mas se você tivesse feito aquilo, se você tivesse feito aquilo há 1 dia, 2 dias, não. O Senhor chega no tempo certo. E quando Ele chega, é para manifestar o poder e a glória dEle. Não importa o que já aconteceu. Importa que Ele é Deus. E quando Ele chega, todo diagnóstico muda. Toda a situação que está determinada talvez pelo homem que não tem mais jeito, o Senhor pode mudar esse quadro. O Senhor, Ele é Deus para fazer mudar o quadro. O Senhor está chegando aí nas suas casas hoje, aonde você está, na sua situação. E Ele está dizendo: eu não estou atrasado, filho, eu cheguei nesta noite. Ele chega nesta noite. Se você crê, você recebe essa palavra e você vai ver a glória do Senhor. Assim como Ele falou para aquelas irmãs. E quando Ele chega lá, tinha os curiosos de plantão, os judeus que estavam ali consolando Maria. Você acha que eles não foram para ver o que ia acontecer? Assim como é na nossa vida. No dia mau, quando tudo parece que vai acabar, tem os curiosos de plantão. Eles vão te seguir até ver o que vai dar com você. Até ver. Vamos lá ver o que o Deus dela vai fazer. Agora eu quero ver o que o Deus dela faz. E se não tiver pessoas, o próprio Satanás fica enviando setas à nossa mente para fazer nos duvidar do poder daquele que é todo poderoso, daquele que nos criou, que nos formou, que tem os nossos dias contados, que sabe quantos fios de cabelo tem nas nossas cabeças. Você acha mesmo que Ele não iria chegar nessa situação? Eu não sei como, mas alguma coisa o Senhor irá fazer para a glória do nome dEle.
Alguém que está ouvindo essa palavra nesta noite, receba do Senhor que Ele não está atrasado. O controle está nas mãos dEle. Ele não perdeu o controle. Não diminua o poder de Deus. E quando ele chega lá diante daquela gruta, Lázaro estava já sepultado há 4 dias, a palavra diz, e tinha uma pedra que envolvia aquele lugar. Eu acredito que era uma pedra muito grande, porque o Senhor disse para remover a pedra, pediu para as pessoas remover. Então não era só uma pessoa. Então eu acredito que aquela pedra era muito grande. E ele disse para Maria, remova, peça que removam a pedra. E ela disse, Senhor, mas já faz 4 dias. De novo, ela questionou o poder de Deus. Ele falou 2 vezes, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E de novo, ela quis debater com ele. Ela quis dizer para ele que ele não sabia o que ele estava fazendo. Senhor, 4 dias já cheira mal. E o Senhor disse, o seu irmão vai ressuscitar. Remove a pedra. E aí Maria pede para remover a pedra. Queridos, algo que me chamou extremamente a atenção. E eu quero que você preste atenção também nessa noite, nesse versículo. Removeram a pedra. E lá no versículo 40 do capítulo 11 de João, diz assim. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu digo isso por causa de todas essas pessoas que estão aqui, para que elas creiam que o Senhor me enviou. Queridos, quando Jesus removeu a pedra, ele já logo disse para Lázaro sair? Não. Sabe o que ele fez? Agradeceu ao Pai. O que eu aprendo aqui, queridos, que a gratidão antecede o milagre. Antes de você querer que Deus faça algo, já agradeça. Já tome posse. Aprenda com Jesus nessa noite. Ele disse, Pai, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor me ouve. E eu só estou falando com o Senhor, Pai, para que essas pessoas aqui vejam que é o Senhor quem está fazendo esse milagre. Que é o Senhor quem está operando. Então, queridos, ande em gratidão. Fala, Jesus, eu sou grato por esse diagnóstico. Jesus, eu sou grato porque eu não tenho um emprego hoje. Mas eu sou grato porque eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Então, queridos, grave isso no seu coração. A gratidão antecede o milagre. E aí, logo em seguida, Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com faixas, e os rostos envoltos num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Então nós vimos que Jesus fez o quê? Primeiro agradeceu. Depois ele disse, Lázaro, sai para fora. Vem para fora. E Lázaro saiu. Só que outra coisa que me chamou muita atenção nessa noite, que quando Lázaro sai, ele já sai com vida, correto? Porque ele saiu, ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus. Só que não basta estar vivo e estar amarrado, queridos. Estar atado. A palavra diz que Jesus falou, tire as faixas e o pano que está no seu rosto para que ele possa ir. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Você está vivo, mas você está preso. Você está vivo, mas está cheio de faixa em você. Você está envolto. E eu quero nessa noite libertar você disso. Jesus não faz o milagre pela metade. Não basta ter vida. Tem que ter comodidade para poder andar, para poder ir adiante. Não basta estar vivo e estar preso. Deus é um Deus de liberdade. Jesus é um Deus de liberdade. Talvez você tenha vida, mas você não consiga sair do lugar. Talvez você está respirando,
Mas as ataduras, as faixas estão te impedindo de ir além, de ir mais longe, de caminhar e caminhar sobre aquilo que Deus quer que você caminhe. Queridos, não basta ter vida, não aceite só ter vida. Queira que nesta noite Deus desate todos os nós que estão na sua vida. Queira que nesta noite o Espírito Santo te ajude a se libertar daquilo que não te deixa caminhar. Porque se Jesus apenas chama ele para fora e ele fica lá envolto, eu imagino que ele estava como uma múmia, né? Envolto. Uma múmia consegue caminhar, queridos? Ela consegue se mexer? Ela consegue ter liberdade? Entenda isso nessa noite. O Senhor não te chamou para estar preso. O Senhor te chamou para liberdade. Liberdade. Vida e vida com abundância. Não uma vida vegetativa, a qual você não consegue trilhar os caminhos que o Senhor tem para você. Não uma vida que aquelas pessoas que estão ao seu lado não vê você dando passos em direção ao propósito. Não. Vida em abundância. E é isso que o Senhor fará com a minha vida e com a sua nesta noite. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a área que você precisa que hoje, nessa noite, Jesus chegue e talvez até mesmo chame você para fora. Talvez tem pessoas que vão ver ou estão vendo esse vídeo que se sintam como mortas. Que sintam que já está fedendo, não tem mais o que fazer com a minha vida. Não tem mais o que fazer com essa situação, Jesus. Mas se Deus trouxe essa palavra ao meu e ao seu coração nessa noite, é porque Ele é o Deus que ressuscita os mortos, que ressuscita sonhos, ressuscita projetos, ressuscita casamentos, ressuscita ministérios. Não pense que o seu ministério acabou, não, querido, apenas está começando. Está começando agora. Nossa, mas está começando parecendo que eu vou morrer? Sim. Porque o Senhor quer manifestar a glória e o poder dele através da sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Você crê em milagre? Você crê que eu sou o Deus que muda o quadro? Que muda diagnóstico? Que ressuscita sonhos, projetos? Você crê? Então tome posse dessa palavra nesta noite. E não aceite estar só vivo. Queira ter vida em abundância. Queira ter liberdade no Senhor.